começa a conhecer as Escrituras e o poder de Deus, o homem abraça uma causa nobre, que é a causa da luta contra o racismo, que era então sistêmico nos Estados Unidos. E aquele homem, corajosamente, ele abraça a causa e luta até a morte por uma causa nobre, contra a injustiça social, contra o racismo, meus irmãos, que naquela época era sistematizado nos Estados Unidos. E ele então bravamente alça a voz e diz: eu sonho com um dia em que os meus filhos, e por que não dizer todos os homens, serão julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Aquele homem ergue a voz ali nos Estados Unidos e diz: a pior tragédia da humanidade é saber fazer a coisa certa e não fazer. Que tal começarmos a mudar o mundo por nós mesmos? Aquele santo homem de Deus, aquele amoroso homem de Deus, aquele piedoso homem de Deus, quanto mais conhecia as Escrituras, quanto mais conhecia o poder de Deus, mas ele alçava a voz e dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Porque quanto mais nós conhecemos as Escrituras, quanto mais nós conhecemos o poder de Deus, mais a gente erra menos, e acerta mais. Isto aconteceu com os apóstolos. Quem era Paulo antes de conhecer as Escrituras? Quem era Paulo antes de conhecer o poder de Deus? E quem se torna Paulo ao conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus? Aí alguém pode me dizer: não, todo mundo, ou quase todo mundo conhece as Escrituras. Eu esta noite vou fazer uma mensagem aqui em forma de provocação, porque tem pessoas confundindo informação rasas e superficiais com conhecimento. Olha, informação é um conhecimento raso, é como você sobrevoar a nata. Conhecimento é como você mergulhar na coalhada. Informação é você olhar para o Rio São Francisco. Conhecimento é você imergir nele, é você mergulhar nele, é você nadar nele, é você conhecer a sua profundidade. Está aí a diferença. Alguém pode me dizer: eu conheço a Bíblia, eu sei que tem Bíblia hoje de cor, capa preta, capa azul, capa, enfim, capa lilás, azul, marrom, rosa e etc e tal. Eu conheço a Bíblia, eu conheço inclusive a sua principal divisão. A Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Testamento, ou Velho e Novo Testamento. De repente você pode me dizer até: olha, eu conheço até que a Bíblia no Antigo Testamento, a Bíblia aceitada como inspirada verbalmente e plenariamente, com seus 66 livros, ela tem 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. De repente você pode me dizer: olha, eu conheço a Bíblia, eu sei que a Bíblia no Antigo Testamento, ela tem 929 capítulos. Olha, o Antigo Testamento, ele tem 23.214 versículos. Sim, eu sei que o Novo Testamento, ele tem 27 livros. Eu sei que o Novo Testamento, ele tem 260 capítulos. Eu sei que o Novo Testamento, ele tem 7.959 versículos. Olha, eu sei que a Bíblia toda, ela tem 1.189 capítulos. E o Novo versículos, ela tem 31.173 versículos. De repente você pode dizer: eu conheço a Bíblia, eu sei que a Bíblia, ela está dividida em 8 seções. O Antigo Testamento 8, o Novo Testamento 8, ao todo 16. Eu sei que a Bíblia está dividida, primeiro, livros da lei, ou Torá, chamado por Israel, ou Pentateuco, chamado por alguns cristãos. Sim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eu sei da segunda divisão, são os livros históricos, começa com Josué e termina com Esdras. Eu sei que a Bíblia, a sua terceira divisão, são os livros poéticos, começa com Jó e termina com Cânticos, ou Cântares dos Cântaros. Eu sei a sua quarta e última divisão do Antigo Testamento, melhor dizendo, 4 seções Antigo e 4 Novo. O Novo, ao todo 8, salvo engano eu disse 16, são 8 seções, 4 Antigo e 4 Novo Testamento. Aí você pode dizer: a quarta seção do Antigo Testamento são livros proféticos. Começa com o livro de Isaías e termina com o livro de Malaquias. Sim, e os livros proféticos, ele tem uma subdivisão: profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os livros dos profetas menores, que começa com Oséias e termina com Malaquias. Isso é conhecimento ou seria simplesmente informação?
Você pode dizer, eu conheço a Bíblia. Eu sei que o Novo Testamento tem 4 seções, como o Antigo tem 4. E eu vou dizer-lhe, primeira seção, são autobiográficos, ou livros biográficos, ou a biografia, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram o nascimento, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Boas informações. E pior que tem gente que nem isso não sabe. E pensa que conhece as Escrituras. E diz que é cristão. Ora, o muçulmano, para ser muçulmano, ele tem conhecimento do Alcorão, que é o livro sagrado. O verdadeiro feiticeiro, é que não estou atacando a religião, estou citando exemplos. Aquele que é praticante, ele tem e ele conhece o livro de São Cipriano. E como alguém dizer que é cristão e não tem intimidade com a sua Bíblia, não conhecer a sua Bíblia? Vocês estão entendendo por que tanto erro, tanta maldade, tanta idolatria, tanta feitiçaria, tanta mentira, tanto engano, tanta falsidade? Jesus disse, e eu estou simplesmente recitando o que ele disse nesta noite: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E o que me dói na alma é saber que 90% das pessoas que dizem que são cristãs no Brasil não leem a Bíblia todo dia. E 95% das pessoas que dizem ser cristã no Brasil nunca leram a Bíblia de capa a capa. Agora pense nos cristãos genuínos, pense nos cristãos do pé roxo. Agora imagine bem. E outra coisa, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro, 40% não gostam de ler. Então está explicado porque tanto erro. Jesus disse, e esta noite nós estamos aqui simplesmente pronunciando o que Jesus pronunciou.